Bom dia, mais um dia do Expande Comigo, nossa leitura, nosso projeto de expansão da consciência, né? Por que a gente está fazendo esse trabalho? Por que eu estou aqui engajada com vocês nessa leitura todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã? Para expandirmos a nosso intelectual, porque aí a nossa evolução da alma, ela também está conectada com a nossa evolução intelectual, com o nosso conhecimento. A Bíblia fala, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, qual é a verdade que nós precisamos acessar hoje? Qual é o conhecimento, a informação que nós ainda não temos? Que se nós tivéssemos, atualizaria uma nova realidade na nossa vida. Então, para quem não me conhece, para quem não sabe, nós estamos fazendo a leitura deste livro chamado As Leis Dinâmicas da Oração, de Catherine Ponder, Os Segredos para Todas as Realizações. Nós já falamos nesse livro sobre orarmos com a nossa mente. Então, a nossa mente é o sistema regulador da nossa vida, da nossa realidade, pensamento consciente, pensamento inconsciente. 95% dos nossos pensamentos são inconscientes. Nós falamos que a oração, ela expande o nosso corpo. Então, estar em oração, ela faz a expansão do nosso corpo. A oração, ela nos torna irresistíveis. Sair da rotina, a oração, ela nos ajuda a sair da rotina. Hoje mesmo, né, aqui em Bauru tá um tempinho nublado, meu marido tá de férias, tava um lugarzinho tão gostoso ali, eu falava, ai, que gostoso, acho que eu vou ficar aqui dormindo mais um pouquinho. Mas uma vozinha falou assim, o poder da constância, que é uma das coisas que eu quero falar com vocês hoje a respeito do nosso processo evolutivo, antes de iniciarmos a leitura do livro com mais chaves. Outras anotações que eu fiz aqui é que o livro já nos trouxe algumas orientações de qual é o processo. Então, nós estamos no segundo segredo, que é o segredo da purificação. E dentro de cada segredo tem um passo a passo para você atingir esse processo. Então, nós falamos nos primeiros capítulos do livro sobre as importâncias da oração, os benefícios dela, trouxemos ali alguns conhecimentos de como o nosso corpo funciona biologicamente, espiritualmente, trouxe aí informações de como funciona a nossa expansão da nossa aura, ondas cerebrais, falamos sobre o campo energético vibracional, enfim, falamos já sobre muitas coisas, muitas informações que eu tenho certeza que vai te trazer muito conhecimento, muita clareza para muitos comportamentos que você tem. Então, nós falamos primeiramente sobre o relaxamento. Então, o primeiro segredo é o relaxamento. Então, a gente precisa relaxar, se desprender e se libertar. Nós temos que incluir o nosso corpo. Nosso corpo é a nossa mágica nessa realidade. É aquele que faz com que a gente concretize as coisas. Bom dia, Rúbia. Bom dia, Bruno. Sejam bem-vindos ao Expande Comigo. Que bom ter vocês aqui. Bora contribuir, traz aí as consciências, me ajude com aquilo que vocês já acessaram, aquilo que vocês já incluem na vida de vocês para a gente compartilhar aqui com as pessoas também, né? Gratidão por estarem aqui. E incluir o nosso corpo. Incluir o nosso corpo significa todas as formas. Como a gente cuida do nosso corpo na qualidade do nosso sono, como a gente cuida do nosso corpo na nossa alimentação, quando a gente cuida do nosso corpo, principalmente com as nossas palavras, como nós falamos, né, sobre nossas palavras, quais as palavras que você fala para você todos os dias, você se abençoa, você se critica, você se julga ou você se acolhe com amorosidade. Então, o segundo passo dentro do processo de relaxamento é incluir o nosso corpo. O terceiro passo é a respiração. Então, respirar e expirar. Estar presente aí com seu corpo é o terceiro passo dentro do processo de relaxamento. Então, eu preciso cuidar dos meus pensamentos, incluir o meu corpo e incluir uma respiração. Precisa ser algo muito demorado? Não, você pode ir começando todos os dias com um processo e vai aumentando ele gradativamente. Em uma das lives a gente ensinou aquela respiração da narina alternada,
Quando eu faço a narina alternada, né? Inspiro por um nariz e solto pelo outro, expiro e expiro. E vou fazendo a afirmação, né? Eu estou sereno, calmo e relaxado. Eu estou calmo, sereno e relaxado. Eu estou mente e corpo completamente relaxado. E você vai fazendo a respiração e você vai estando em estado de presença. Comece fazendo 2 minutinhos, 5 minutinhos e vai aumentando até você conseguir ficar um tempo maior aí nesse processo de estado de presença, de relaxamento. O segundo passo que nós começamos, o segundo segredo é o segredo da purificação. Então, a purificação, ela começa, o primeiro passo é a negação. Então, nós temos que negar, dizer não para todas as dificuldades, para todos os problemas, para as situações das quais eu não quero mais, identificar aquilo que eu não quero, aquilo que eu não aceito e começar a me posicionar, a falar não. Eu tinha muita dificuldade em falar não, às vezes ainda tenho, mas eu penso que todas as vezes que eu escolho alguém, eu não me escolho. Então, a gente falou pro segundo segredo, o primeiro passo é o não, dizer não. O segundo passo para o processo de purificação é sair do controle, dar permissão para que Deus, para que o universo manifeste as possibilidades grandiosas na nossa vida. Então, quando nós fazemos o processo do relaxamento, nós soltamos o controle, aprendemos a dizer não, aí nós também temos que declarar a paz, né? Sobre nós, eu estou em paz, eu estou calma, sereno, como eu falei anteriormente. E o terceiro passo na purificação é o perdão, aonde nós estamos falando, né? Começamos ontem falando sobre perdão e hoje nós vamos dar um pouquinho mais de continuidade falando sobre o perdão. Então, nós estamos no segundo segredo. E são alguns segredos, nós já estamos aí avançando, tem sido muito legal, tem sido muita contribuição. Tivemos algumas convidadas, vamos ter mais convidadas para trazer consciência para vocês, que tenho certeza que vai ser grandioso. Bem, bora lá. Antes da gente começar, eu quero falar sobre o nosso processo de evolução da alma. Então, nós temos um mapa de evolução da alma, que ele se consiste em despertar, curiosidade, ancoramento, expansão, consistência e compartilhamento. Então, o que acontece no despertar? O despertar é aquele processo aonde as coisas não estão funcionando muito bem, aonde nada está dando muito certo. E é aquele lugar que eu preciso começar a buscar formações básicas para minha sobrevivência, para me conectar com a minha vida básica. Então imagina aí que você está hoje com dificuldade na sua vida financeira, você está com problema no seu corpo físico, você está com problema de saúde emocional, mental, né? Eu não sei qual que é a situação que você está tendo dificuldade. Então lembra que eu comentei ontem que não existe fracasso ou insucesso, que existe ignorância de algum tipo de conhecimento, falta de informação? Então é o que esse sentimento, essa dor, essa dificuldade está querendo me mostrar que eu não estou percebendo. Então, como eu posso mudar isso? Como eu posso melhorar isso? Então, quando eu começo a fazer essas perguntas, eu começo a me abrir para as possibilidades. Então, eu começo a fazer novas escolhas e aí eu vou experienciando novas atitudes. Né? Então, como que funciona? Então, é esse processo de despertar. Eu ouvi dizer que fazer caminhada todos os dias vai me fazer bem. Então, eu vou começar a fazer caminhada. Aí, eu tava lá com uma indisposição, com dores. Aí, eu comecei a fazer uma caminhada. Eu já comecei a perceber que o meu corpo começou a agir diferente. Eu tô mais disposta, eu tô mais concentrada. E aí, você fala, uau, fazer caminhada realmente faz bem. Só que aí você vai, e aí você faz um tempo, e aí você para. Então, o que acontece? Quando nós não temos perseverança,
naquilo que a gente está incluindo na nossa vida, os resultados, eles também são eliminados. Então, primeiro a gente passar por esse processo do despertar. O que é essa situação? O que é essa condição? O que essa dificuldade está querendo me apresentar na minha vida? Então, eu estou me despertando que a vida que eu estou vivendo, que a situação que eu estou, não está funcionando para mim e eu preciso aprender algo novo. Então, eu passo pelo processo de curiosidade. E aí, então, eu vou começando a acessar, né? Como eu falei para vocês. Então, tipo, eu tive um problema de saúde, aonde eu tive ansiedade, desenvolvi os 7 nódulos na minha tireoide, enfim. E aí, eu comecei a descobrir coisas que iriam ajudar na minha saúde. Então, eu conheci as barras de Axis. E comecei fazendo as barras de Axis. E fiz somente barras de Axis por uns 6 meses. Então, eu comecei fazendo 3 vezes na semana, depois fui 2 vezes na semana, depois a cada 15 dias, depois uma vez por mês. No terceiro mês, eu já me tornei uma practitioner de barras de Axis. 5 meses depois, eu já tinha me tornado uma facilitadora internacional de Axis Consciousness, de tão apaixonada, de tão maravilhada que eu tinha ficado com as ferramentas. E aí, eu queria incluir mais informações, né? Porque a barra de Axis, ela trabalha com nossa mente, nossos 32 pontos da nossa mente, da nossa cabeça, onde armazena pensamentos, sentimentos e emoções. E aí nós temos os processos corporais. Os processos corporais são mais de 60. Aí eu fiz um curso chamado Fundamento, que é os fundamentos da vida, que fala sobre dinheiro, relacionamento, espiritualidade, desprogramação de crenças, novos processos corporais que trabalham a parte de MTVSS, que é o processo de desprendimento de terminal de valência muscular, que é o nosso corpo se tornar rígido, se tornar duro, aquele processo onde a gente tem um impacto da gravidade sobre o nosso corpo, que a gente se torna pesado, né, cansado. Então, o processo de MTVSS, ele vem liberar toda a dor e sofrimento no nosso ser que a gente veio armazenando ao longo da vida. Tem um processo chamado mimetização biomimética, biomimétrica. O que é esse processo? Onde nós copiamos caminhos, realidades e dores de outros seres e outros corpos. Né? Isso a gente tem a capacidade de fazer isso e trancar em nós a partir das nossas relações. Tem um processo chamado memória celular. Então, o que é memória celular? Nós também temos as questões que ficam armazenadas nas nossas células e que vai sendo multiplicadas. Nossas células, elas são renovadas, né? Tem um período de 3 meses que as nossas células, elas são completamente renovadas. Só que ela é renovada a partir de uma informação já pré-existente. Então, se eu não faço uma reprogramação em nível celular, o meu corpo vai continuar adoecendo. Então, todos os nossos processos, todos os processos que eu trabalho nos meus atendimentos, eles são processos que trabalham na reprogramação em nível celular, porque ele vai no início da informação que gerou a doença, que gerou a situação, e ele faz uma limpeza para que as suas células sejam atualizadas em um novo formato. Enfim. E aí, então, a gente vai passando por esse processo da curiosidade. Então eu venho e faço uma coisa, aí funciona, só que aí eu trago uma cura. Ontem eu comecei falando, né, que quando eu tive o problema da tireoide, eu tomei medicamento por um período, e hoje eu eu continuo correndo as minhas barras, pelo menos a cada 15 dias eu faço a troca com a Rúbia, né, ela vem aqui, e às vezes tem outras practitioners aqui da nossa cidade, que se disponibiliza para a gente trocar também, a Cuca, a Aline, enfim, são várias pessoas que sempre estão à disposição aqui para a gente poder estar fazendo essa troca, né, de expansão, de liberação. E aí tem outras coisas que a gente vai incluindo na nossa vida, né, como alimentação, saúde, e como eu expliquei ontem, a minha doença do hipotireoidismo, ele está atrelado à ansiedade e ao estresse. Então, o que eu preciso aprender a controlar? A minha ansiedade e o meu estresse. Então, quando eu comecei a conseguir ter ferramentas, comportamentos, mudanças de atitudes, consciência sobre o estilo de vida que eu levava e o estilo de vida que eu precisava executar,
eu não tomo nem medicamento mais. Hoje eu não preciso mais tomar medicamento para tireoide, porque eu consegui controlar a minha ansiedade e o meu estresse, tá? Então eu faço só o acompanhamento para ver se os nódulos não estão aumentando, né? Porque se eles começarem a aumentar, eu vou precisar fazer uma cirurgia para retirada, porque são vários e muito pequenininhos. Então, para me proteger de outros problemas, se ele aumentar, vai precisar ser retirado. Mas no último ano eles continuam do mesmo tamanhozinho, tem alguns até que já se diminuíram, mas porque eu aprendi a me autorregular, a me acolher, a me honrar, a principalmente pôr em prática todos esses processos que eu aprendi com a leitura deste livro. Eu já mencionei para vocês que eu já li esse livro, está sendo a terceira vez que eu estou lendo ele. E cada vez que eu leio uma chave, uma consciência, ela vai sendo ativada dentro de mim. Então, eu me despertei, eu passei pelo processo de curiosidade. Então, hoje eu estou no processo, né? Já ancorei, porque já existe uma nova realidade em mim, já existe uma nova condição em mim. Então, isso já está sendo ancorado. E aí a gente vai para o espaço da expansão. Então, o que é a expansão? Eu vou me aprofundar, eu vou mergulhar mais em mais possibilidades aqui. Então, eu comecei com as barras de Axis. Aí só as barras e só os processos corporais não respondiam ainda aos meus porquês. Eu ainda queria saber os porquês de algumas coisas, de situações. E foi aonde eu fui estudar a terapia integrativa. Aí na terapia integrativa eu aprendi sobre psicanálise, eu aprendi sobre traços de análise de caráter, eu aprendi sobre a hipnose, né? Então foram uma ferramenta incrível também que me trouxe muita informação num curso transformador e que eu uso hoje esses métodos também nos meus atendimentos. Então, fiz esse processo. E aí, depois eu fui estudar, fui ler vários livros, vários outros conhecimentos sobre constelação familiar, sobre epigenética, sobre biomagnetismo, sobre espiritualidade sem cunho religioso. Fiz uma outra formação de radiestesia radiônica, onde a gente consegue cuidar dos campos, né, e fazer leitura do subconsciente da pessoa para ter um diagnóstico mais rápido de qual a direção, de fazer a harmonização desse tratamento através dessa mesa chamada Mesa Angelical das 4 Prosperidades, onde a gente vê as 4 áreas da vida: saúde, financeiro, relacionamento e espiritualidade. E a gente aprendeu aí nesse processo de expansão. Então, existem algumas áreas na minha vida que eu já estou em consistência. Então, o que é uma consistência? Já me despertei, já passei pela curiosidade, já ancorei, já expandi. E agora eu tenho que dar consistência, né? É manter a continuidade de tudo aquilo que eu já acessei, para que eu possa atingir o nível de excelência, que é o lugar onde nós todos temos que estar, é o lugar de compartilhamento, é o lugar aonde eu ganhei sabedoria, aonde eu já começo a ser uma multiplicadora daquilo que eu alinhei, daquilo que eu tenho de resultado na minha vida. Então, além de nós termos isso em todas as áreas, nós precisamos desenvolver isso em todas as áreas da vida. Então, no relacionamento, na saúde, na espiritualidade e na vida financeira. Então, quais são as áreas que você está, em qual momento que você está no seu processo de evolução da alma? Como a gente falou ontem com a Suelen, né? Muitas pessoas, elas chegam aqui com qualquer uma dificuldade em alguma dessas áreas e elas falam assim: olha, não dá, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo que você possa imaginar e não tem jeito, não dá certo. Aí quando a gente vai investigar, a pessoa ainda nem se despertou. Ela veio vivendo ali aquilo que não é que ela fez tudo o que ela sabia que ela tinha de conhecimento. Mas existem muito mais camadas, muito mais ferramentas, muito mais informações das quais você ainda não acessou, que você ainda não aprendeu, que você ainda está na inconsciência, que você está num piloto automático, que está manifestando e mantendo essa realidade na sua vida e no seu viver. Então,
Fica essa informação sobre o triângulo da evolução da alma, em qual momento da sua evolução da alma você se encontra e qual é a área que você precisa se desenvolver. Hoje eu quero dizer para vocês que eu estou aqui nesse propósito, expande comigo da leitura do livro, na consistência. Hoje eu acordei com a vozinha falando para mim, bora continuar, bora dar consistência, manter isso em realidade, entrar em ressonância, para que a gente possa colher os frutos de tudo isso. Para vocês que estão aqui, tá fazendo sentido? Caiu fichinhas aí, caiu consciências aí, atualizou consciências aí? Bora compartilhar comigo aqui, gente. Fala comigo, bebê, falar comigo. E vamos continuar aqui com a leitura. Hoje nós vamos falar sobre o perdão cura, prospera e harmoniza. Vou tomar um golinho de água. Um casal gentil esteve diante de vários tipos de problemas. Subitamente os dois estavam desempregados. Suas dívidas se acumularam e seus credores insistiram em ser pagos. Além disso, a esposa tinha um doloroso inchaço em um dos seus seios, e o seu ex-sócio a abandonara, deixando as sérias dificuldades legais e financeiras. Aprendendo que todos os problemas poderiam ser resolvidos através do perdão, esse casal decidiu provar isso. Enquanto o marido continuou procurando por trabalho, a esposa permaneceu em casa, declarando diariamente orações de perdão, escrevendo tratados de perdão para os amigos e inimigos da mesma forma. Eu perdoo você completamente e livremente. Eu libero você e deixo você ir. Eu deixo você ir e deixo Deus agir. O amor do perdão de Jesus Cristo nos tem libertado de todos os erros do passado ou do presente. Estes atos de perdão primeiro trouxeram grande paz mental. Depois de uma semana de prática, esta forma de perdão, essa mulher percebeu anteriormente que o doloroso inchaço do seu seio havia desaparecido. É estimado que 70% de todas as doenças são causadas pela emoção suprimida. O perdão libera essa emoção suprimida. Porém, enquanto seu marido tinha recebido promessas para vários empregos, mas nenhum tinha sido materializado. Depois ele também saiu para procurar trabalho. Um dia na rua, ela viu um antigo amigo de negócios, e este encontro trouxe à memória o período de vários anos anteriores, quando ela tinha sido uma mulher de negócios antes que o sócio causasse sua falência. Ela perguntou ao amigo, "Você tem visto o meu ex-sócio?" Ele respondeu, "Sim." "Você poderia, por favor, entregar-lhe uma mensagem minha? Você pode, por favor, contar para ele que eu perdoei por ele ter causado minha falência? Isso foi uma bênção. Eu não precisava daquele emprego com tanta responsabilidade, preocupações e problemas." Depois disso, cada um seguiu seu caminho. Se ele entregou a sua mensagem de perdão, ela nunca soube. Mas no dia seguinte, ela obteve o melhor emprego da sua vida. Falando palavras de perdão, ela conseguiu mudar a sua maré. Ainda no outro dia, ela viu um homem que havia prometido um bom trabalho para o seu esposo atravessando a rua. Esse homem ainda não tinha falado sobre emprego. Sua primeira reação foi silenciar e criticar. Sua segunda reação foi pensar, "Ele apareceu aqui para ser perdoado por mim." Mentalmente, ela disse para ele, "Eu perdoo você por não ter dado ao meu marido o emprego que você prometeu. Eu libero completamente esse assunto." No dia seguinte, o homem telefonou para o seu marido lhe oferecendo um emprego. Ele aceitou o emprego por meio período, enquanto procurava por outro trabalho que pagasse melhor. À medida que as orações de perdão continuaram, subitamente foi oferecido a ele um não ou um dois. Foi oferecido a ele não um ou dois, mas seis excelentes empregos. Não foram oferecidos um ou dois, mas foram oferecidos mais 6 excelentes empregos. Ele aceitou o melhor de todos e desde então desfrutou de um imenso sucesso na sua vida. Enquanto isso, a oração de perdão para o ex-sócio da esposa que tinha causado a esse casal tantos problemas começaram a lhe trazer paz. Frequentemente eles tinham orado, "Você nos perdoa completamente e livremente, e nos libera e nos deixa ir e deixa Deus agir."
Cristo em você é o nosso poderoso perdão, e o amor do perdão de Jesus Cristo nos libera de todos os erros do passado ou do presente. Agora todos nós somos livres e felizes. A harmonia finalmente foi estabelecida de modo que este casal foi capaz de dar à esposa o meu livro, The Dynamics Laws of Healing, sugerindo para ela o capítulo sobre perdão. Ela mais tarde confessou para ele que foi capaz de sobreviver graças ao livro. Desse modo, sua saúde, trabalho e harmonia foram restabelecidos para este casal através da oração do perdão. E se você sentar durante um quarto ou uma meia hora por dia e perdoar você mesmo, as pessoas do passado e presente do mundo, suas ideias erradas sobre Deus, sabendo que ao invés de ser uma entidade hostil e ilusória, ele é um pai amoroso que está próximo e que gosta muito de você, você será capaz de descrever o perdão como uma miraculosa oração, declarando frequentemente: eu sou perdoada e governada unicamente pelo amor de Deus. Deus me ama, Deus está me guiando e Deus está me mostrando o caminho. É tão interessante que a gente vai lendo, né, vai ouvindo e vai vindo algumas situações que a gente ainda precisa liberar perdão. Alguma mágoa, alguma dívida, algum apego ao passado, algo que funcionava de uma forma e depois deixou de funcionar. Então, que nós possamos, nesse momento, liberar e perdoar e deixar Deus agir e deixar Deus nos mostrar qual é o caminho que nós precisamos percorrer hoje, a partir de hoje. Formando um vácuo através das orações respondidas. Então, junto com a oração de negação, junto com a oração de libertação, com a oração de perdão, há ainda um último tipo de oração de purificação, a oração do vácuo. Então, são 4 orações: negação, libertação, perdão, purificação e vácuo. De fato, as outras 3 orações de purificação são para o propósito de formar um vácuo na mente e nas emoções de uma pessoa, purificando-a então das emoções negativas que têm bloqueado os poderes da oração. Depois de invocar a oração de purificação de forma interna, através de declarações da negação das aparências temorosas, o amor da pessoa é liberado e o perdão ao inimigo é dado. É hora então de limpar o mundo dessa pessoa de forma externa, através da formação do vácuo. Existe um valor psicológico em limpar o mundo de alguém pela formação do vácuo externo, ser melhor do que a forma interna. A mente subconsciente se torna mais rapidamente convencida de que você pensa sobre todas as orações que você tem feito quando você segue através de alguma ação externa. Através da declaração do não, para as aparências assustadoras, da limpeza própria dos seus temores, através da liberação emocional das pessoas que você ama e pelo perdão àquelas pessoas que você não ama, você já começou a formar um vácuo interno. E é bom complementar o ciclo formado um vácuo externo também. Uma vez eu dei uma palestra para um grupo de executivos de uma companhia de seguros e eles ficaram muito excitados sobre essa lei do vácuo e correram para casa mais tarde para formar um vácuo. Um grande número deles, então, mais tarde tornou-me os resultados satisfatórios seguidos. A oração do vácuo para a purificação é essa: a natureza abomina o vácuo. Se você quer ter suas orações respondidas, forme um vácuo para receber essas respostas. Livre-se do que você não quer pelo que você quer. Essa é a principal importância, é identificar aquilo que eu não quero, o que eu não quero. Preciso me livrar do que eu não quero. E o que eu quero? Um doutor em quiropraxia relatou como sua pequena filha aprendeu esse método vácuo e usou imediatamente com consequências gratificantes. Ela queria algumas roupas novas, então secretamente doou algumas roupas que tinha com fé de que o lugar vazio em seu armário seria preenchido com roupas novas. Sua mãe apareceu com novos vestidos explicando: eu não pretendia comprar esses vestidos para você agora, mas eles estavam em promoção. Quando a filha não apareceu estar surpresa, a mãe lhe perguntou o porquê. Eu formei um lugar vazio essa manhã no meu armário para receber essa foi a sua resposta. Um homem de negócio tinha orado por algum tempo pela cura de um parente que estava sofrendo de uma doença cardíaca crônica. Estudando o livro das leis dinâmicas da prosperidade,
Esse homem percebeu que seu familiar precisava invocar a lei do vácuo para uma fase de purificação. Então ele deu a ela uma cópia do meu livro e pediu que ela estudasse o assunto. No livro eu digo que você pode formar um vácuo físico por uma nova paz, saúde e plenitude para libertar, dar, vender ou se livrar de qualquer forma do que você não quer e nem precisa. Não guarde itens de roupas, mobílias, cartas, arquivos, livros ou qualquer objeto pessoal que você não precisa ou não usa. Livre-se deles de forma que você os substitua por aquilo que você quer. Quanto mais tempo você os retém, mais eles ocuparão espaço no mundo que é necessário para novas graças. Declare para você mesmo à medida que caminha pelos seus objetos pessoais. Eu me livro completamente e totalmente. Eu me libero e deixo ir. Eu libero um caminho com júbilo para novas graças, as quais agora aparecerão rapidamente e satisfatoriamente da forma apropriada. Eu me livro completamente e totalmente. Eu libero e deixo ir. Eu libero um caminho com júbilo para novas graças, as quais agora aparecerão rapidamente e satisfatoriamente na forma apropriada. A familiar molestada imediatamente desceu ao sótão, esquecendo que devia à sua condição de saúde e ela não poderia descer degraus da escada, no meio das quais Velhas percebeu que existiam algumas peças de mobília antiga que tinha oferecido como presente para uma instituição de caridade. Como sua oferta não havia recebido resposta, contatou um antiquário que, lá chegando, inspecionou os móveis e os comprou, dando a ela um cheque com uma quantia substancial de dinheiro. À medida que continuou insistindo em se interiorizar de várias formas internas e externas, e se libertar, liberar, deixar ir e livrar do seu estado mental negativo, ocorreu que precisava perdoar uma filha com a qual estava em desarmonia. Ao passo que ela falava diariamente palavras de perdão para a filha que vivia fora de casa, sua filha subconscientemente respondeu com uma inesperada visita. Além disso, ofereceu como presente para sua mãe e seu pai passagens para viagens pela Europa. Assim, com o dinheiro adquirido com a venda da mobília, foi possível fazer essa viagem. À medida que essa mulher interiormente doente continuou falando orações de perdão e libertação e seguiu através da formação do vácuo nos caminhos externos, percebeu que sua antiga condição cardíaca tinha se recuperado, de modo que ocorreu uma cura completa durante a viagem dela. Ela não sofreu mais efeitos da doença e pôde aproveitar imensamente a sua viagem pela Europa. Faça a oração do vácuo declarando: eu agora jogo fora tudo o que eu não quero na minha vida para abrir caminho para o que eu quero. A divina inteligência agora me mostra em que áreas de minha vida eu devo formar um vácuo. Eu agora deixo ir embora, no mínimo para que venham as máximas graças para a minha vida. Eu deixo vir e acontecer. Anota aí essa frase. Eu agora jogo fora tudo o que não quero na minha vida para abrir caminho para o que eu quero. A divina inteligência agora me mostra em que áreas da minha vida eu devo formar um vácuo e eu agora deixo ir embora o mínimo para que venha o máximo das graças para a minha vida e eu deixo vir e deixo acontecer. Outra maravilhosa oração de vácuo para a libertação de posses é esta: Cristo em mim agora. Me livra de todo o apego a pessoas, lugares ou coisas do passado ou presente. Eu manifesto agora o meu verdadeiro lugar com as verdadeiras pessoas e com as verdadeiras posses. Os místicos antigos formavam um vácuo fazendo votos de pobreza, não só porque eles desejavam ser pobres, mas também porque desejavam ser livres. Seus votos incluíram liberdade de emoções negativas, de liberdade de sentimentos de posses por coisas. Através das orações de purificações descritas neste capítulo, você forma um vácuo e joga fora suas posses externas, tanto quanto emoções negativas internas. Isso livra você de correntes de posses que amargam e mantêm você em condições para desenvolver seus poderes de oração. Assim, você vai se satisfazer tendo uma vida verdadeira e dar a ela mais valor. A liberdade é um dos primeiros requerimentos para ter as orações respondidas. A oração do vácuo e outros tipos de oração de purificação descrita aqui darão você a liberdade interna e externa.
experimente. Vamos agora ao jejum. E aí, gente, eu fiz isso, né? Na verdade, eu sempre faço limpezas. E aqui eu tô precisando dar uma limpeza aqui no meu escritório. Tenho vários documentos, algumas coisas aqui guardadas que eu preciso eliminar. Eu sou muito apegada às minhas agendas, né? Porque as minhas agendas, elas são repletas de anotações, de insights, de consciências. Eu gosto muito de assistir as aulas do Dr. Dan Heer. E as aulas do Dr. Dan Heer, elas normalmente são em inglês. Então eu coloco elas legendadas e eu vou copiando essa legenda e depois eu leio isso em português, né? Então eu tenho muitas anotações, assim. Então é uma forma que eu aprendi de ancorar o aprendizado. Então nossas emoções, as nossas memórias, elas são alicerçadas a partir dos 5 sentidos. Então, quanto mais sentidos eu colocar aqui, né? Então, eu tenho o visual, porque eu estou lendo, eu tenho o auditivo, porque eu estou ouvindo, e eu tenho o sinestésico, porque eu estou escrevendo. Então, normalmente eu também coloco uma aromoterapia, né? Tem aqui esse daqui da Juness, da antiga Juness, que não existe mais, como pode melhorar o mais possível, mas hoje a gente tem vários aí aromoterapias que vocês podem procurar, tem doTERRA, tem da Grace Gioviani, que vocês podem usar. Eu também uso o blend, né? Os blends é um roll-onzinho assim que você passa, depois eu pego para mostrar para vocês. Então, eu coloco o máximo de sentidos possíveis para solidificar a informação no meu sistema. Então, bora pôr em prática. Então, além de declarar, né, essas frases que nós temos falado aqui nas lives, volta a live depois, pega um caderno, vem para a live com papel e uma caneta, vem para assistir essa aula, né, que aqui o que vocês recebem não é só uma leitura, mas é uma aula. Comece a anotar as chaves, as consciências. No dia de hoje, vai começar a live, vem aqui falar o que eu quero aprender nessa live hoje, o que eu vim buscar nesse conteúdo hoje. Se você ainda não colocou isso na sua mente, coloca agora. O que eu espero para o meu dia de hoje, você vai colocar lá. Eu espero perdão, eu espero cura, eu espero aberturas de possibilidades. E escreve o que você quer para o dia de hoje, que você possa declarar. Né? Tem uma frase de Axis que fala: que mágicas e milagres estão disponíveis para mim hoje, universo. Mostra-me uma mágica hoje, universo. Deus, que mágicas estão disponíveis para mim hoje? Então, peças e receberás. Então, façam essas perguntas todos os dias quando vocês acordarem. Então, a gente tem que fazer essa limpeza. Então, gente, eu tenho pouquíssimos sapatos. Eu só fiquei mesmo com sapatos que eu estou em uso, botas, tênis, algumas coisas que não fazia mais sentido, não conectava mais. Eu dei embora. E a hora que precisar, a gente vê o que faz, compra outro, usa o que tem, tá tudo bem, né? Então, assim, abrir o espaço, liberar o espaço para o novo chegar. Esses dias atrás, eu peguei a minha cozinha, né? Porcelanas, pratos, potes, enfim, eu tinha um monte de coisa que tinha apego, que eu não usava, pus tudo dentro de um saco, doei, dei embora. E eu tenho uma coleção de canecas que veio a consciência ontem. Ontem eu estava lavando a minha louça e me veio uma consciência que eu preciso desapegar da minha coleção de caneca. Eu tenho uma coleção de caneca que na verdade não era minha, era da minha avó. E ela tinha muito carinho, muito amor, né, por essas canecas, que são coisas que que ela ganhou das amigas dela e tal. E aí, por saber que isso era tão importante para ela, eu peguei as canecas e tô guardando pra mim com muito carinho, com muito cuidado. Só que vocês entendem que é um apego? O que ela significa pra mim, o que ela representa pra mim, não está nas canecas, né? E aí, junto com as outras limpezas que eu fiz, tinha uma fruteira de banana que tinha sido da minha bisavó. Tinha sido da minha bisavó, tinha sido da minha avó e tava comigo. E não fazia sentido, tipo assim, era porque era algo, sabe? Vocês estão entendendo o que eu tô falando?
Então, quantas coisas você mantém na sua vida que você apegou a algum sentimento, alguma crença, alguma situação, alguma mágoa que não é sua. Ela é do outro e você, por amor cego, carrega para o outro. Eu não lembro quem foi que falou, acho que foi a Tatiane, na live dela, que ela chegou na mãe dela e falou: mãe, esse problema seu com o meu pai é seu e do meu pai. Eu amo meu pai. Meu pai é maravilhoso para mim, ele foi um excelente pai para mim. E ela carregava uma situação que era entre os pais. Então, quantos sentimentos, quantas mágoas, quantas definições, quantas situações nós carregamos que não são nossos, que nós carregamos em honrar os nossos ancestrais. Então, que você possa devolver agora, né? Devolva isso para as pessoas, devolva os pensamentos, sentimentos, libere perdão, mas também faça essa limpeza, desapegue, solte, libere para que o novo possa chegar. Joga fora. Bora jogar fora, bora abrir esse vácuo e depois vocês contam para mim. Depois que eu fiz a liberação de algumas coisas dos utensílios da minha cozinha e alguns outros objetos na casa, que nós organizamos o meu quartinho lá no fundo, eu precisava fazer uma reforma na minha área de lazer há muitos anos. Eu estava com problema de umidade e infiltração numa parede na minha área de lazer. E que fazia anos que nós estávamos esperando para fazer essa reforma. Depois que eu consegui liberar esse vácuo, liberar essa situação, o meu marido ganhou uma ação. Meu marido tinha uma ação na justiça de reavaliação de dinheiro de trabalho, alguma coisa do trabalho dele. E ele ganhou essa ação e nós fizemos a reforma. Então, um movimento de desapegar de algumas coisas, de valores assim, irrisórios, nós ganhamos uma ação de valor de 15 mil reais. Então, o que às vezes você está retendo na sua vida, o que você está se apegando no mínimo que está impedindo o máximo de chegar. Então, a gente fez a nossa reforma, fizemos algumas outras melhorias, compramos outras coisas novas, né, para nossa casa, que a gente estava escolhendo, mas precisou esse movimento, liberar o espaço, liberar o velho para o novo chegar. Então, fica essa dica do vácuo aí para vocês. Então, hoje nós vamos encerrar a nossa live. Trouxemos mais informações que vocês possam anotar, fazer, pôr em prática as dicas que nós falamos aqui. Hoje a gente recapitulou um pouquinho sobre as principais chaves, mas é legal você voltar, assistir as lives anteriores para entender com profundidade o que são essas chaves, né? Que a gente falou sobre a purificação, que o primeiro passo é o relaxamento. Então, dentro do relaxamento tem um passo a ser seguido, que é o relaxar. O que é relaxar? Se desprender, se libertar, soltar o controle, relaxar. O segundo passo no relaxamento é a respiração. Inspira, segura, solta o ar, a respiração. A respiração, ela conecta você com o seu espírito, ela conecta você com Deus interior, ela desacelera os seus pensamentos. Incluir também a declaração da paz, você dizer que você está em paz, trazer a paz para dentro de você no processo de relaxamento. E nós estamos na segunda lei, o segundo segredo do sucesso das leis dinâmicas da oração, que é a purificação. Então, na purificação nós tivemos a negação, que é dizer não, aprender a dizer não, negar as coisas que não estão funcionando, não aceitar a realidade presente, sair do controle, soltar o controle, estar na permissão, deixar Deus agir. O terceiro, liberar o perdão, pedir perdão, liberar perdão. E, gente, quando a gente fala de pedir perdão, lembra que aqui no livro ela fala que ela encontrou uma pessoa e que ela pediu para que essa pessoa falasse para outra pessoa que ela tinha liberado perdão? E ela não sabe se essa pessoa recebeu ou não essa informação. Eu vou deixar o meu interessante ponto de vista, tá? Que na verdade é o que Axis fala. Quando você tiver que liberar o perdão para alguém, quando você tiver que pedir perdão para alguém ou para alguma situação,
Peça você aqui dentro, sabe? Eu perdoo você, eu libero você. E manda todo amor, toda energia, toda possibilidade, toda graça, toda amorosidade para essa pessoa. Mas você não precisa chegar na pessoa e falar assim: olha, eu perdoo você. Você me perdoa? Você me perdoa pelo que eu te fiz? Porque eu estou te perdoando. Porque quando nós fazemos esse movimento, é como se você tivesse com o seu saco de batata fedido, podre, que nós falamos no outro dia, e você catasse o seu saco de batata podre e jogasse em cima do outro. Fala, agora fica com o fedor para você. É como se você estivesse falando pro outro, ó, você é culpado, eu tô certo, tá? Então, o ponto de vista de Axis é esse. Não cavar, pedir o perdão para a pessoa assim, a não ser que você, dentro de um relacionamento, de um casamento, né, dentro de uma família, é você falar, olha, eu errei, né, eu percebi que eu falhei aqui, que eu magoei você nesse sentido, eu reconheço, e, enfim, né, dentro de um relacionamento entre pai e filhos, é a gente sempre falar que você sente muito, que você agiu segundo o nível de consciência que você tinha, que você avaliou e que você está disposta a criar novas formas harmoniosas de se relacionar e sempre trazer aquilo que você sentiu quando aquilo aconteceu, tá bom? Então, dentro do meu ponto de vista, o perdão ele pode ser praticado por você no seu secreto, em forma de oração, e a pessoa vai receber o seu perdão, a pessoa vai receber a sua energia. E se vocês tiverem que se encontrarem novamente, e se vocês tiverem que reatar uma relação, vai ser fluido, porque Deus vai cuidar dessa situação. A gente vai declarar o que a gente declarou hoje. Eu deixo você livremente e deixo Deus agir nessa situação. E assim como essa mãe orou por essa filha, ao orar pela filha, a filha veio até ela. A filha veio e a presenteou, porque foi quebrado, né, algo aí. Então fica essa dica para vocês. E o quarto item do processo de purificação é o vácuo. Mas na purificação ainda não terminou, tá? Na parte de purificação, amanhã nós vamos falar sobre o jejum. Aí o jejum é o último item do processo de purificação. E depois nós vamos começar o processo de proteção. Então, o próximo segredo que nós vamos trabalhar é o segredo da proteção. Amanhã nós terminamos com a questão do jejum. Um beijo para vocês, um dia maravilhoso, cheio de perdão, cheio de limpeza, cheio de soltar o controle, de mágicas, milagres e infinitas possibilidades. Que você possa se avaliar em que mapa, em que momento no mapa de evolução da sua alma você está. Se você tiver com essa dificuldade, precisar dessa clareza, agende uma sessão de avaliação, né? Nós faremos uma avaliação uma sessão de avaliação, essa anamnese para você entender e você tirar suas dúvidas. Essa avaliação de anamnese, ela é totalmente gratuita e online, não precisa ser presencial. Então, eu estou à disposição para contribuir com você no seu processo evolutivo, na sua expansão da consciência, nesse propósito lindo, maravilhoso, chamado Expande Comigo, e nesse programa chamado Clube do Livro. Um beijo e um excelente dia. Até amanhã!